Olá, meus amigos. Eu quero dar um recado para você do audiovisual. Nós fizemos um chamamento pouco tempo atrás, que serão exibidos agora em setembro. Fiquem atentos, mas eu quero também dar uma novidade para vocês. Não posso entrar muito em detalhes, ainda não está totalmente pronto, mas nós teremos em breve um polo de audiovisual, com estúdio de música, estúdio de TV, junto com estúdio de cinema, para que a gente possa fazer a produção dos artistas aqui de Suzano. Então, fiquem atentos, logo logo teremos essa grande novidade. Grande abraço, valeu, até mais. Boa noite, galera. Estamos aqui no segundo dia. Como é que está a nossa sala de cinema virtual? Tá gostando? Tem alguma ideia na cabeça? Tem vontade de fazer cinema? Tem vontade de produzir audiovisual? Vem para cá. Eu vou deixar meu número aqui embaixo. Aqui embaixo vai estar meu número. Tá legal? Qualquer coisa, se vocês precisarem, eu tô lá na Secretaria de Cultura esperando por vocês. Quem tiver uma ideia aí que está guardada na gaveta, vamos trazer curso de cinema para cá, curso de roteiro, tá bom? Então fique com o Douglas. Tô arrumadinho, bonitinho assim, porque eu vou assistir a mostra de cinema com a minha gatinha. E nada melhor do que você assistir um filme acompanhado. Então, boa sessão e bora pro filme. Marcos Farias, vídeo curto de ficção. A Rua. Júlio, assumidamente gay, fora de casa, até que chega a quarentena e precisa conviver com sua família. Dividindo-se com a lembrança das ruas, fazer uma reflexão sobre a liberdade de ser quem realmente é, num ambiente onde tudo conspira contra essa expressão de vida. Quando não se tem o apoio de quem te colocou no mundo, aquele de quem normalmente esperamos um acolhimento. Fique com o vídeo.
tarde, senhor Júlio. Estamos ligando para informar que o curso foi cancelado devido à pandemia, tá bom? Logo mais nós iremos retornar para o senhor. Ô meu filho, por que tu não atende? Me atende, Júlio. Ô Júlio, me enviaram umas fotos aqui, Júlio. Por que tu postou essas fotos, Júlio? E se as pessoas da igreja ver? E se as pessoas da família ver, Júlio? Você quer envergonhar sua mãe? Já que você não responde, eu quero é só ver se seu pai vai te aceitar agora. Flávia Gonçalves. Documentário Gaiola Entreaberta. Através de um olhar poético, o trabalho narra incômodos que um corpo feminino solteiro em constante busca por espaço pode causar em alguns âmbitos da sociedade. Família, desejos, corpo e liberdade de escolhas transitam em forma de temática a fim de questionar tabus.
Escorre, certa vez, como é esperado, o início da alvorada. É dentre as pernas que flui o anúncio dos novos medos. Num dia criança tola, noutro moça que resguarda. Atinge outras formas num corpo que renasce a cada ciclo, que carrega o dom de gerar o novo e todos os encargos que isso traz. Espera-se que mantenha os joelhos sempre juntos, que mantenha lacrada qualquer intenção, cercada de estigmas na esfera do corpo, do instinto, do orgânico. Ser flor de muitas pétalas num torso só. Os corpos das estatísticas, que compartilham o medo inerente que há no simples ato de se pôr em movimento. Tentam romper as semelhanças, impedir que se explorem. Jogam uma unidade contra outra, pois querem nos ver como pó. Ser socializada, desviar pelas quinas. Se atentar a tudo que acumula função. Pouco a pouco se moldar enquanto uma corrente se enrola nos sentidos. Consciência e vestimentas. Nada está em mais contato com uma pessoa do que sua roupa, além da culpa. Carregamos sobre a pele o trabalho e história de uma costureira. O tempo todo. Horas de ofício tatuadas. Escolhas renegadas. Foi uma fase difícil, porque não era uma coisa que eu queria, não era isso que eu queria. Eu queria seguir meus estudos, eu gostava de estudar, mas a minha mãe, com a mentalidade que ela tinha de que mulher não precisa estudar, mulher tem que fazer coisas no lar, ela me tira da escola. Nesse momento, por volta de 12 anos, eu já ingressando naquela época ginásio, ela me tira da escola e me coloca para fazer corte e costura. Que eu fiz, eu concluí, fiz por quase 2 anos, mas não foi uma coisa que eu fiz, uma aceitação minha, uma coisa que eu queria, entendeu? Então foi difícil, assim, quando você faz uma coisa que não é o que você está esperando, fica forçado, você vai com uma vontade. Fui triste, muito triste no começo, porque eu queria seguir meus estudos, então eu fiz sempre muito chateada. O girar de pernas da bicicleta trouxe a calça ao corpo feminino. Época de frutos de quem antes reivindicou assento, tornou a peça passível de vestir vulvas. Quais são os botões abrindo casas com vista para amanhã? Uma mulher trans algemada no banheiro fétido. Cantei a liberdade sem antes saber se esse peso é algo que me prende. Por via das dúvidas, ilustro e não normalizo. Por que é certo? Por que é certo? Porque alguém falou pra você que é certo, então você tem que ser muito corajosa para assumir quem você é, na sua essência, da sua rebeldia, do seu lado selvagem, né? Então você tem que ser muito corajosa para isso, muito forte para acreditar e colocar em prática tudo aquilo que falaram que você tem que ser, que na verdade você não é, e muito corajosa para assumir quem você é. E isso é uma coisa muito difícil, porque a gente realmente é julgado o tempo todo. Por exemplo, uma mulher, exigem dela que ela seja magre, tenha um corpo perfeito, seja inteligente, seja uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa dona de casa, uma boa filha. Exigem tanto da gente. O homem só precisa trabalhar, gente. Ontem como hoje fardo. O presente cisma se enfeitar de passado. As voltas com cinismo, andadas em círculos na beira do abismo. Não se fazem mais mulheres como antes. Já homens, há aos montes. A pele que reveste o corpo mulher grita sua validade. A reprodução como régua. As mães das princesas morrem parindo ritual. Pele lisa cerâmica, defunto angelical. Num dia do ano, rosas vermelhas e sorrisos amarelos. Nos outros, gaguejam justificativas. A cada minuto, 25 brasileiras são vítimas de agressão. O pacto entre os homens é firme e silencioso.
é vendido o sonho de símbolos tingidos de branco. Não querer matrimônio e rejeitar a maternidade dá espaço para pragas lançadas. Uma velha solitária certamente é o destino. O amor que cura vive de várias relações. De dentro para fora, interpretado como ação. Entender o limite do equilíbrio até ser considerada louca. Atentar-se às frestas que são convites à fuga e sementes de futuro. Ana Flávia, documentário. Em tempos de pandemia e isolamento, o racismo estrutural fica mais evidente. Em tempos de pandemia, a desigualdade social só aumentou e o racismo estrutural só ficou mais evidente. O discurso de que o coronavírus atingiria todos igualmente, sem distinção de raça ou classe social, é uma grande falácia. Fique com o vídeo. Olá, eu sou a Ana Flávia, tenho 26 anos, sou formada em Direito e pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira. E o tema que eu vim abordar hoje com vocês é: em tempos de pandemia e isolamento, o racismo estrutural ficou mais evidente. Racismo estrutural é um conjunto de práticas discriminatórias, institucionais, históricas e culturais, que privilegia algumas raças em detrimento de outras. O termo é usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base no racismo que favorecem pessoas brancas e desfavorecem negras e negros. Em tempos de pandemia, a desigualdade social só aumentou e o racismo estrutural só ficou mais em evidência. A promessa de que a doença, de que a Covid-19 atingiria a todos e a todas, sem distinção de sexo, raça ou classe social, é uma grande falácia. Você já se perguntou por que a maioria das pessoas que morreram dessa doença é da população preta ou parda? E há quem pretenda justificar esses índices com o argumento de que a população negra possui uma predisposição maior que a população branca de adquirir comorbidades que agravam os sintomas da Covid-19, como hipertensão e diabetes, por exemplo. Isso só deixa em mais evidência essa necessidade de buscar argumentos para separar o ser humano, de distinguir o homem negro e o homem branco, e de justificar essa ausência e esse abandono que a sociedade faz com a população preta. E se falarmos também desse aprofundamento do racismo estrutural no mercado de trabalho, cerca de 6,4 milhões de homens e mulheres negras perderam seu emprego no primeiro e segundo trimestre de 2020. A taxa de desocupação de homens negros passou de 11,8% para 14%, do primeiro trimestre ao segundo trimestre de 2020. Os apontamentos que fiz são de um estudo da Diese, em que mostra evidentemente essa diferença, essa dificuldade de inserção da população preta no mercado de trabalho e esse aprofundamento desse racismo estrutural, principalmente agora durante a pandemia. E quando acontece com muita dificuldade essa inserção nesse mercado de trabalho, a população negra é contratada ou colocada em posições mais vulneráveis, menos protegidas, em locais, em trabalhos em que não tem nenhuma proteção contra a Covid-19 ou com qualquer outra doença ou qualquer outra coisa que venha acontecer a essas pessoas. E se falarmos também da violência sofrida pela população negra. Segundo a Rede de Observatórios da Segurança, em 2020, 75% das vítimas nos casos de morte em ações policiais eram negros. Entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras. Já a taxa de analfabetismo entre os negros de 15 anos ou mais é de 8,9%, o que significa mais que o dobro da taxa de analfabetismo entre os brancos da mesma faixa de idade, que é apenas 3,6%, conforme os dados do IBGE em 2020. E pode-se associar a relação quantitativa do maior número de negros mortos à distribuição de renda no país, na qual 23% da população concentram 77% da renda nacional. Inversamente, os outros 77% da população têm acesso somente a 23% da renda nacional. Desses,
os negros compõem 53% da população brasileira, que fica com somente 23% da renda. Entretanto, do acesso a esse percentual de 23% da renda nacional, os negros têm somente 1/4 da riqueza produzida. Vivemos um apartheid, mais que social, é claramente também econômico. Os efeitos da má distribuição de renda são evidentes. A maior parte da população periférica brasileira é formada por negros. Não possuem acesso à saúde digna, nem rede universal de esgoto e água tratada, muito menos moradia. Há que se ressaltar também que não possuem acesso a inúmeros outros direitos sociais, econômicos e políticos. Os negros tornam-se os mais vulneráveis a serem contaminados pelo coronavírus, pois são vítimas do vírus do racismo. Contra o vírus da Covid, existe a vacina, existe o antídoto. Mas e contra o vírus do racismo? Qual é a vacina? Qual é o antídoto? Qual é a cura para essa doença que nos mata todos os dias, silenciosamente ou escandalosamente? Não faz nenhuma diferença, porque ela continua existindo, ela continua lá. Cauê Drummond. Documentário Cadê Aparecida? Dona Cida, ou Dona Nena, para os mais íntimos. 75 anos, mulher negra, educadora, aposentada. Cuida há anos da praça do bairro onde mora, no Parque Maria Helena, Suzano, São Paulo. Durante a pandemia, se afastou moderadamente da atividade por causa da circulação de pessoas no local. E agora vive um tanto distante da sua maior distração. O isolamento possibilitou que visitássemos sua história de amor e lealdade com o jardim. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Meu nome é Aparecida Soares Coutinho e eu tenho 75 anos, quase 76. Nasci em Lucélia Paulista, interior de São Paulo. Bom, até os 18 anos eu trabalhei na roça, né? A gente ia pra roça com a minha mãe, com meu pai, todas as crianças, porque não podia ficar em casa, porque era longe, então não dava para deixar em casa sozinho. E a gente aprendeu a trabalhar desde pequeno. Passamos por vários lugares, município de Junqueirópolis, município de Dracena, várias cidades que eu já me esqueci, né? Interior de São Paulo. Paraná também, né? Quando a gente veio pra cá, a gente veio do Paraná. E a gente sempre trabalhei na rota até os 18 anos. Eu, minhas irmãs, meu pai, meu irmão, minha mãe. Daí viemos pra cá. Meu pai tocava violão, cavaquinho, cantava. E era muito... Sabia tudo de matemática, sabia tudo de plantação. Sabia tudo que era de lavoura ali, né? Meio curandeiro, que ele sabia dos remédios que precisava, quando ficava com certo resfriado. O que tivesse, ele já ia lá, quando pegava os remedinhos lá no mato, cultivava. Então era uma espécie de curadeiro lá da região. Não que aqueles de benzedor, essas coisas. Ele sabia fazer xarope, chá, essas coisas. Então não deixava a gente sem vacina. Às vezes a gente andava mais de 3 horas para ir na cidade mais perto, mas tinha que ser vacinada. Todas as epidemias a gente foi vacinada, tudo tinha. Era uma vida assim, mas era uma vida boa. Meu pai era descendente de escravo. Daí os escravos daquela fazenda, lá de Caculé, na Bahia, foi quando veio a liberdade, todos foram embora, daí só ficou a mãe dele, que era uma menina, e daí ele nasceu, daí ela só tinha ela de parente dele, daí ela morreu, não sei do que, porque ele não falava, e o dono da fazenda adotou ele, como o nosso nome, sobrenome é tudo
daquele fazendeiro que era dono de escravo. Meu pai foi para a escola, teve um professor dos 8 aos 20 anos, e meu pai, quando ele era para ele vir escolher uma cidade para vir, ele fugiu de casa, daí já tinha 20 anos, porque o professor não podia ensinar mais nada, porque aquele professor aprendeu tudo. Serviço de engenharia, de tudo que você imaginava, o professor tinha que saber para trabalhar, né? E ele sabia muitas coisas, construir uma casa, o que pedisse para ele, ele sabia fazer. Aí ele fugiu, levou 10 anos de chegar aqui em São Paulo e foi trabalhando, passando de cidade em cidade. Ele sabia fazer de tudo. Quando ele deixava a gente ir numa casa, ele ia procurar um lugar para a gente morar. Quando ele voltava, ele já tinha construído a casa, tirava o material da casa no mato e construía, sabia fazer de tudo que você imaginar. Mas a gente tinha que ir para a roça com ele, porque às vezes a casa ficava muito longe, não dava para ficar sozinho, porque era um lugar assim meio perigoso. E assim, desde que eu entendi por gente, a gente saía para a roça trabalhar com eles e todos nós para aprendendo. A gente era em 7 irmãos. Quando eu vim para São Paulo, meu pai não tinha mais condições de trabalhar, então... A gente foi trabalhar, eu trabalhei de tudo, costureira, babá, tudo eu fiz um pouco. E depois eu fui trabalhar, quando eu casei, eu fui trabalhar de educadora na escola. E aí eu gostei, eu era funcionária da Prefeitura de São Paulo e eles não me deram uma licença para me tratar, então eu comecei a trabalhar na praça, porque daí eu ficava mais, animada e as crianças veio me ajudar e a gente plantou, fizemos jardim, tirava foto deles, tem várias fotos das crianças, que hoje já são pai, mãe, tudo. E ali eu tirava meu estresse e fazia a minha recuperação. A Marta proporcionou pra gente um curso de professora quando eu tinha já 60 anos. Eu fiz um curso de professora, continuei sendo como educadora, cuidava das crianças, cuidava do jardim e era muito bom. E fiz muitos cursos. Fiz um curso com engenheiro florestal lá do Parque Ibirapuera e fiquei sabendo de muitas coisas. Daí fui praticar nesse jardim, nessa praça que tinha perto de casa. Nesses quase 30 anos eu sempre estou lá no fim de semana, porque eu tenho algumas coisas crônicas adquiridas por trabalhar na roça, para trabalhar, tomar chuva e sol, roupa no corpo, molhada no corpo. Então essas coisas que eu peguei, eu tirar o estresse, né, que eu tinha adquirido, as dores, cuidando da praça. E acostumei. Então até hoje eu gosto de cuidar. E as crianças já cresceram, uns são pai, outros são mãe. E eu não pude continuar com o jardim lá porque ultimamente não dá para mim cuidar. Mas até o mato cobria a minha cabeça. Capim, carrapicho, lixo, tudo. E eu comecei a cortar aquele capim, arrancar a raiz e limpar. Então a gente foi plantando, foi fazendo canteira, as crianças traziam muda. Transformei num jardim. As pessoas vão fazer piquenique, larga lixo lá, tem lá para cair um lixão. Ali não dá para ficar aquele lixo na rua, porque quando vem as águas, em 5 minutos enche de água o esgoto e já entrou água na minha casa, que é do outro lado da rua. E também eu acho assim, porque a minha casa fica bem na frente, se enche aquele esgoto, a água vem direto para minha porta, passa por cima desse valetão e vem direto para minha porta. Não acho justo, a gente paga imposto, a gente paga isso, passa aqui. Eu vim para cá na época que o Collor ganhou como presidente. Pelo menos uns 30 anos aqui. Né? Não tenho certeza, não quero até questão de esquecer, porque o que eu passei por causa do meu dinheiro ficar lá preso, aquele monte de dinheiro que ele mandou produzir, nota de 10 mil reais que não dava para comprar um pãozinho. Tem Samambaia, e poucas coisas eu me lembro do nome porque eu estou numa fase do esquecimento. Tem Samambaia, e eu não me lembro do nome dessas árvores, quando eu plantei eu lembrava. Essa daqui eu sei que é ingá, essa árvore é ingá. Eu trouxe uma muda lá do lado do
Rio Paranapanema. Eu trouxe uma muda desse engaje. Então aqui tinha essas árvores, eu sabia de todos os nomes dela. Essa daqui eu sei, ó. Cedro. Esse aqui é um cedro. E o cedro, ele replanta assim. Ele sai uma raiz, daqui, que nem desse aqui saiu uma raiz. E ela foi, eu vou mostrar lá onde que vai sair. Essa daqui não deu flor, é mãe daquela, mas não deu flor. Pata de vaca. Serve pra quê? Para fazer da flor branca dela, fazer chá para infecção de pele. Pé de amoreira que dá muito, as crianças vêm comer. Agora eu quero mostrar uma planta que essa aqui é a amoreira também. Mas as pessoas costumam pôr fogo, olha, queimou pé de manga que já estava perto de dar. Agora tem uma ali que eu plantei em homenagem a uma amiga minha que mora aqui em frente. Ali para quando eu ir embora, ela me lembrar de mim. Meu Deus, esqueci o nome dessa planta. Eu esqueci o nome. Essa daqui é essa senhora que mora aí em frente, essa casa. Eu plantei para ela, falei que eu estou deixando isso para ela de lembrança, porque eu já estou perto dos 80 anos, então sei que ela vai viver muito mais. Qual que é o nome dela? E eu esqueci. Dá uma flor linda, só que eu esqueci do nome, porque ultimamente... Também não esqueci, porque eu esqueço aqui. Hoje mesmo eu parei uma pessoa ali no caminho e falei assim, menina, parei um pouquinho, eu tô te olhando porque eu acho que eu te conheço, mas não tenho certeza. Daí ela falou que eu não conhecia não, mas daí conversou comigo, eu fiquei muito contente porque ela parou para conversar comigo. E eu tô assim, tem hora que eu sei que eu penso assim, eu conheço uma pessoa, por isso que eu plantei essa flor aqui, porque eu não quero, né, nunca passar por ela e esquecer que ela mora aqui, entendeu? E que eu plantei essa planta para ela, porque normalmente crianças que eu vi nascer e crescer, eu esqueço, né? Que o nome e tudo, quem é a mãe, quem é o pai. Então, pelo esse esquecimento meu, para não ficar fazendo a minha memória relembrar, porque é duro, né, a gente tentar lembrar de uma coisa que, né? Normalmente eu volto a lembrar, lembro de todo mundo, mas às vezes tem pessoas que eu tenho que perguntar o nome, perguntar quem é a mãe, aí para me voltar a minha memória, isso é muito ruim. Então essa daqui, como eu não queria esquecer dela, eu falei nem ela esquecer de mim, eu plantei a... Só que agora eu não lembro do nome, porque as pessoas adultas já achou que ali era para jogar lixo. Jogar mais lixo agora que estava... Depois que eu limpei, do que antes, que era só matagal. Então, eu acho assim muito triste as pessoas não dar valor àquilo que tem, né? Achar que ficou na porta da casa da gente, que é para se transformar num lixão. Acho isso muito pobre. Sei lá, eu acho que as pessoas deveriam ser mais ricas de sabedoria, de poder, e não ter essa mentalidade. É muito triste isso. E que recado que a senhora mandaria para o presidente da República? Eu acho que não mandaria nenhum, porque eu acho que ele não é digno de não olhar para a cara dele, quanto mais de mandar recado. Aqui, ó. Elton, vídeo curto de ficção. Os sons da eternidade. Ambientando, dentro de uma distopia, o curta que se pretende estabelecer dentro do gênero da ficção científica tem a pretensão de propor um olhar mais cuidadoso em relação às coisas mais importantes da vida. Meu nome é Tu, sou uma sobrevivente. O mundo foi infectado por um vírus mortal. Toda a população foi atingida. O caos fez que todos se isolassem e se escondessem. Em um pouco tempo, poucas pessoas sobreviveram. Voltamos ao estado animal. O grupo que eu fazia parte era chamado de Guerreiros da Esperança. Éramos todos cientistas e estudantes. Lutamos contra a força do governo antes do decreto que acabaria com... Hoje é dia 24 de maio. Faz 5 anos que eu não tenho notícias de nada e nem de ninguém. Tenho apenas um objetivo, que é o de me manter viva. Quando criança eu queria ser artista. Ser aplaudida, um palco, as luzes, uma vida cheia de fama e felicidade.
Porém, hoje acho que fiz a melhor escolha possível. Uma escolha que salva a minha vida várias vezes ao dia. Quem determina o fim do mundo? Quem? Quando criança, eu queria ser artista. Quando criança, eu queria ser artista.
Atenção, atenção! Restaurando conexão permanente. Se você escuta essa frequência, envie o sinal. Repito, se você escuta essa frequência,